pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que se você entrou nesse vídeo não foi por acaso. Deus, Ele quer te tocar, Ele quer falar com você através desse tema. O tema do vídeo de hoje é a importância do recomeço. No vídeo de hoje, iremos entender sobre a importância do recomeço, de desapegarmos do passado, de como nos portar nos momentos em que Deus está em silêncio e sobre a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para Deus. Em Êxodo capítulo 32, versículo 1, conta sobre o bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Antes de prosseguir nessa história, o povo, na falta de Moisés, pois ele demorou a descer do monte, fundiu com a ajuda de Arão um bezerro com os seus brincos de ouro e começaram a adorar um falso Deus na forma de bezerro de ouro. Quando Deus permanece em silêncio por um tempo, ou no seu tempo de preparação, a quem você procura? A qual pecado você se alia? Uma atitude errada diante do silêncio de Deus pode comprometer toda a sua história. Deus, Ele pode estar em silêncio por um tempo, mas Ele não está parado. Ele sempre estará nos guiando, trabalhando em nossas histórias e às vezes até nos testando para ver como iremos nos portar nessa situação. Aprenda a ser mais constante nesses momentos, se aproxime e o procure mais. Fazendo isso, você terá a garantia de ser próspera ou próspero em vários âmbitos da sua vida, pois Deus estará do seu lado sempre. Quem persevera na fé tem a vitória garantida. Siga constante com Deus e não se distraia no caminho. Arão, ouvindo o apelo do povo sobre a demora de Moisés descer do monte, os apoia a criar e a adorar um falso Deus. Observe o tipo de amigo que você está seguindo. Moisés, que intercede a Deus por você. Eu vou continuar contando essa história bíblica para vocês e vocês verão a atitude de Moisés. Então, a Moisés ou a Arão, que vendo a oportunidade no momento da sua fragilidade espiritual, te motiva a pecar contra Deus e ainda te ajuda nisso. Depois dessa atitude do povo, então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Se arrependa do fogo da tua ira. Tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo.
lembra-te dos teus servos Abrão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estavam gravado foi escrito por Deus. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagrarão ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho e seu irmão. De modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês, algo que pudesse os purificar de seus pecados. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Deus já tinha dito a Moisés que a sua ira se inflamaria contra aquele povo que pecou contra ele, mas prometeu a Moisés que faria dele uma grande nação. E mesmo assim, Moisés não desistiu de clamar, de interceder pelo povo, de suplicar ao Senhor por eles. Você faria o mesmo ou lavaria suas mãos? Rezem para Deus enviar pessoas na sua vida que se importem com vocês, assim como Moisés, que quando estiver distraído te tragam para mais próximo de Deus, que quando você estiver cego pelas tentações e prazeres temporários da vida terrena, te relembrem sobre o Pai que você tem e sobre a eternidade que te espera. Ore para Deus te enviar o Moisés, que além de te apontar, te direcionar para a terra prometida, interceda por você quando você desanimar e desviar. Que quando você peque, ele não te julgue, mas te traga para mais perto de Deus. Olha que interessante, quando nós começamos a andar ao lado de Deus, sendo guiado por Ele, fazendo da presença dEle uma prioridade, sendo fiel a Ele nos dá autoridade espiritual. Ele começa a abençoar o que profetizamos sobre a vida das pessoas e as coisas começam a acontecer. Olha Moisés, ele fez Deus mudar o pensamento dele quanto à sua decisão de irar-se contra o povo pelo pecado que eles haviam cometido, devido ao apelo que Moisés fez pelo povo. Imagina que maravilha Deus abençoando as suas palavras. Voltemos um pouco no livro de Êxodo.
Deus libertou o povo da escravidão no Egito sob a liderança de Moisés rumo à terra prometida. Mas mesmo Deus fazendo todos aqueles milagres, os confirmando a sua existência e que eles não estavam desamparados nesta jornada através de milagres como o maná do céu, a água que jorrou da rocha, a travessia no mar, quando Moisés com seu cajado, através de Deus, divide o mar vermelho para que os israelitas escapassem do exército de Faraó. Mesmo com todos esses sinais, o povo continuava a murmurar, desacreditando do que Deus tinha para eles e ainda sentiam saudade do tempo de escravidão. Sempre que os israelitas ignoravam as leis de Deus, aconteciam desastres. Quando o povo adorou o falso Deus na forma de bezerro de ouro, pouco após receber os 10 mandamentos, foram condenados a vagar pelo deserto por 40 anos. Para eles foram 40 anos de espera. Quantos anos você quer que demore essa sua estadia no deserto? As suas atitudes determinam o tempo que você ficará no deserto. Preste atenção em como você está se portando diante do tempo de preparação de Deus em sua vida. A nossa conquista tem o tempo certo, senão vai nos quebrar. Precisamos estar preparados, humildes, para que isso aconteça. Eu nos vejo muito como esse povo do Egito. Deus quer o melhor para a gente, mas nós insistimos em andar contra Ele, em nos apegarmos em coisas temporárias, passageiras e no passado. Deus nos tira da escravidão do pecado, nos prepara neste caminho, que é o deserto, até a terra prometida. Eu não sei em qual pecado você está escravizado ou que Deus tem te prometido, que por algum motivo você se esqueceu ou desanimou. Eu não sei qual é a sua terra prometida, mas eu te digo, desapegue do seu pecado, se apegue em Deus, que assim as coisas vão começar a acontecer no tempo certo dele. Se posicione para Deus começar a fazer depressa a seu favor. Deus o tempo todo nos chama ao recomeço. Aqui recomeço, Fábio, na vida emocional, sentimental, espiritual, profissional. Ele ama o recomeço, pois é o momento que ficamos mais suscetíveis a Ele, pois desapegamos do que achávamos que era importante, do que pra gente era uma estabilidade e recomeçamos esperando dele os próximos passos, dessa vez sendo guiado por Deus e fazendo diferente, agora da forma certa. Quando você decide seguir a Deus, confiar nele, Ele não te desampara em momento algum. Um exemplo vivo sou eu. Eu estava trabalhando em um serviço há 3 anos, algo estável, E fui chamada por Deus a recomeçar. Deus me confirmou 3 vezes. Agora eu estou vivendo o recomeço de Deus em minha vida. Eu saí da minha zona de conforto e me sinto cada vez mais dependente dele. Sei que ele não irá me desamparar, me enviará recursos e pessoas para que eu me mantenha firme no propósito dele. E eu confio em todas as palavras que ele lançou em minha vida. Grandes coisas estão por vir. Mas Deus não reconstrói em cima da sujeira do pecado. Toma uma decisão e peça direcionamento a Deus, sempre, para você não se precipitar em nada. Em Jeremias capítulo 3, versículo 6 até o 15, Deus nos diz: no tempo do rei Josias, Javé me disse: você viu o que fez Israel, essa rebelde? Ela andou por todos os altos montes e se prostituiu à sombra de toda árvore frondosa. Eu dizia a mim mesmo que ela, depois de ter feito tudo isso, voltaria para mim, mas não voltou. Então sua irmã Judá, a infiel, viu tudo. Viu que eu rejeitei a rebelde Israel exatamente por causa de todos os seus adultérios, entregando-lhe o documento de divórcio. Mas a infiel Judá, sua irmã, não teve medo. Também ela caiu na prostituição. Com a sua prostituição fácil,
desonrou a terra, cometendo o adultério com pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a rebelde Judá, irmã de Israel, não voltou para mim de todo o coração, mas apenas de mentira, oráculo de Javé. Então Javé lhe disse: a rebelde Israel é mais correta que a infiel Judá. Vá, pois, e grite do norte esta mensagem: volte, Israel rebelde, oráculo de Javé. Eu não mostrarei a você uma face indignada, porque sou amoroso e não guardo rancor eterno. Vamos, reconheça sua culpa, porque você foi infiel a Javé, seu Deus. Você se prostituiu com estrangeiros à sombra de toda árvore frondosa e me desobedeceu, oráculo de Javé. Voltem, filhos rebeldes, oráculo de Javé, pois eu sou o Senhor de vocês e posso pegar uma de cada cidade e 2 de cada clã para levar a Simão. Pois aí eu vou lhes dar pastores de acordo com o meu coração, e a eles guiarão vocês com conhecimento e sensatez. Jeremias capítulo 3, versículo 19. Eu dizia: como gostaria de contar você entre os filhos, dar-lhe uma terra invejável, a pérola das nações como herança, esperando que você me chamasse meu pai, e não se afastaste de mim. Mas, semelhante à mulher que trai seu marido, assim me traiu a casa de Israel. Do alto dos montes vem um vozeiro, é o choro e os pedidos de piedade dos filhos de Israel, que torceram seus caminhos, esquecidos de Javé seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, e eu os curarei da sua rebeldia. Vê, nós estamos de volta para ti, porque tu, Javé, és o nosso Deus. De fato, são mentiras as colinas e os barulhos dos montes. Só Javé, nosso Deus, é a salvação de Israel. Deus é misericordioso, mesmo nos vendo vivendo em pecado. Ele sempre quer o melhor para a gente e sempre usará pessoas, nos alertará, fará algo para nos trazer de volta para Ele, para vivermos os grandes planos dele. Ele é o único que, nos vendo sujo no pecado, humilhados pelas nossas más decisões, não vira o rosto para nós, não nos julga nessa posição, ao contrário, nos reafirma o amor dele por nós. Nós confirmamos esse cuidado de Deus conosco em Eclesiastes capítulo 18, versículo 8. A duração de sua vida é de 100 anos, quando muito. Como gota no mar e grão na areia, tais são os seus poucos anos frente a um dia da eternidade. É por isso que o Senhor tem paciência com os seres humanos e sobre eles derrama sua misericórdia. Ele vê e reconhece que o fim deles é miserável, por isso multiplica seu perdão. A misericórdia humana é em favor de seu próximo, mas a misericórdia do Senhor é para todos os seres vivos. Ele repreende, corrige, ensina e dirige, como o pastor cuida de seu rebanho. Ele tem misericórdia dos que aceitam a instrução e dos que se esforçam para cumprir suas sentenças. Por isso que eu digo que nunca é tarde demais para nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecermos a Jesus como nosso Salvador. Temos fé nele, na palavra que se fez carne e armou tenda entre nós, para nos tornarmos filhos de Deus e vivermos o plano perfeito de Deus. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. Se você tiver se sentido tocado em algum momento desse vídeo, curta e compartilhe para mais pessoas serem tocadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe essa semana de vocês.